velocistas, tudo bom com vocês? Algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando se ia ter vídeo, eu falei que não ia ter vídeo, elas ficaram meio tristes, mas acabou que vamos ter vídeo, olha só que coisa maravilhosa. Pra quem segue lá o Instagram da Legado The Flash, que vai estar passando aqui pra vocês, e eu falo isso porque é muito importante vocês seguirem o Instagram, porque caso vocês sigam o Instagram e vocês viram a capa do vídeo, vocês já devem ter uma noção do que eu vou falar. Lá no Instagram, eu postei uma notícia sobre uma situação que vai envolver o Flash Reverso e o Flash, possivelmente no final da série. Só que o problema é que lá eu não posso falar tão abertamente disso, porque o Instagram tem aquela coisinha chata de limite de texto, sabe? Então, se eu boto a notícia e eu começo a escrever lá do meu ponto de vista, o Instagram já me limita, entendeu? Então, vamos para um vídeo aqui nesse final de semana para eu conseguir falar tudo o que eu preciso e opinar sobre isso. O grande ponto dessa notícia é que o Tom Cavanhaque, que é bem conhecido por interpretar as versões de Harrison Wells, e também o Eobard Thawne na versão do rosto alterado, que por sinal também está saindo de The Flash, deu uma entrevista para a TV Line sobre uma ideia que ele e o Greg Berlanti, que pra quem não sabe quem é o Greg Berlanti, ele já foi um antigo showrunner de The Flash, que foi bem melhor do que o Eric Wallace está sendo hoje, mas enfim. O ponto alto é, qual foi a ideia que eles estavam conversando? Saiu então uma notícia, eu vou ler essa notícia aqui pra vocês verem exatamente do que se trata, e após isso eu vou dizer o que tudo isso pode significar pra gente. Tom Cavanhaque fez parte da série The Flash desde seu lançamento, interpretando várias versões de Harrison Wells e o grande e o ruim Flash Reverso ao longo do caminho da série. Mas agora ele está deixando o programa. Porém, isso não significa que não tenha sido pensado sobre a possibilidade de seu personagem retornar para mais uma aventura no futuro. Cavanhaque contou ao TV Line que conversou com o produtor Greg Berlanti ao longo dos anos sobre como seria a aventura final em potencial da série de super-heróis de longa data, e sem surpresas, disse que as conversas giraram em torno de que a história poderia haver um confronto final entre Flash, Grant Gustin, e o arqui-inimigo Flash Reverso Cavanhaque. Assim, tudo bem que o Flash Reverso verdadeiro que deveria estar nesse confronto final é o Matt Larson, mas a gente vai falar disso também no final do vídeo, tá? Continuando. Isso poderia ser a batalha final para encerrar a série de forma adequada, concluindo um confronto que deu início a tudo isso. Abre aspas. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas Greg Berlanti e eu sempre achamos que quando Grant decidir deixar a série, seria difícil imaginar um cenário diferente. Batman volta para o Coringa, por exemplo, e o Flash Reverso resolvem as coisas, fecha aspas. Tom Cavanhaque acrescentou que seria difícil imaginar um enredo diferente. E isso é tudo que vou dizer agora. Realmente não é surpresa ouvir que o arco final em potencial para The Flash possa se concentrar em um confronto do protagonista, junto com o Flash Reverso. Aliás, como o próprio Cavanhaque observa, ele basicamente é para Flash o que o Coringa é para Batman. Então é adequado para ele retornar quando a série estiver acelerando em direção ao fim. Só para deixar registrado, The Flash já está renovada para uma 8ª temporada. Então a história final certamente ainda está a uma boa distância do caminho. E até lá, muitos desenvolvimentos podem acontecer, incluindo um retorno do próprio Cavanhaque como Flash Reverso. A ideia central que os dois tinham, ou melhor, têm para o fim da série, quando Grant Gustin decidir deixar o papel de The Flash, eles têm a ideia de que quando isso for acontecer, fariam um plot final, uma luta final, uma batalha final para encerrar esse arco. Só que vocês prestaram atenção na palavra-chave que eles usaram? Eu vou reler aqui então essa parte importante para vocês entenderem com o que a gente está lidando. Isso poderia ser a batalha final para encerrar a série de forma adequada, concluindo um confronto que deu início a tudo isso. Qual foi o confronto que deu início a tudo o que nós temos hoje nessas 7 temporadas de The Flash? Nada mais, nada menos do que a grande batalha no passado, em que o Flash e o Flash Reverso voltaram do futuro, mais aproximadamente 2024, lutaram naquela noite, a mãe dele morreu e tudo mais. Se por algum acaso você não sabe do que eu tô falando, o que eu acho que é um pouco difícil de acontecer, porque se você segue aqui o canal, você sabe exatamente do que eu tô falando, mas se por algum acaso você não sabe, tem um vídeo que pela primeira vez depois de muito tempo, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, que é Entenda de uma vez por todas o desaparecimento do Flash original, mas aproximadamente o Flash de 2024. Foi gravado no final do ano retrasado, um pouco antes da crise
da crise que a gente teve. Então, se você tem alguma dúvida daquela noite, ou você quer entender tudo bonitinho, assiste o vídeo, tá bom? Ele é um pouquinho grande, mas vale a pena mesmo. Então, basicamente, essa notícia dá a entender que o plot final, que a luta final entre os dois, acabaria onde tudo começou, dando início a tudo isso. Basicamente, um loop infinito. Só que aí nós temos pormenores nessa situação, não é mesmo? Porque a gente sabe que naquela noite, alguns detalhes teriam que ser diferentes para poder acontecer. Primeiramente, o traje do Flash teria que voltar a ser de couro, que eu acho que não vai acontecer, infelizmente. Outro ponto importante seria a questão do Matt Larison. Pra quem não sabe, o Flash Reverso original não é o Tom, tá? O Tom pode ter aparecido mais, mas não é ele. O Flash Reverso original é o Matt Larison, tá? Que tanto que ele apareceu na segunda temporada de Lendas da Manhã. Então ele seria um ponto importante, ele teria que voltar a ser o Flash Reverso. Só que aqui na notícia, a gente viu que estão dizendo o quê? Que o Tom voltaria pra encerrar essa luta. Se o Tom tá saindo de The Flash e eles têm um match, por que eles fariam tanta questão de trazer o Tom pra esse papel de novo, sendo que a gente sabe que essa luta final, como eles falaram, que eles fariam uma batalha final que deu origem a tudo, seria a batalha final com o Matt Larson no passado. Então por que diabos eles fariam questão de trazer o Tom pra essa batalha? Sendo que o Tom apareceria depois, seria por conta dessa batalha que o Flash Reverso teria a ideia de devolver os poderes pro Flash, recriar o Flash, recriar o acelerador de partículas, e nisso ele teria que matar o Harrison Wells original, né, pra pegar o corpo dele emprestado. Eu acho isso realmente um pouco perigoso e arriscado, sabe? Porque na minha opinião, a primeira temporada é perfeita por conta daquela noite, entendeu? Aquele plot daquela noite, do desaparecimento dele, da morte da mãe, que ele descobre que tinha uma versão dele do futuro lá. Cara, aquilo ali é simplesmente sensacional. Levar o Tom pra aquela noite, levar o traje atual pra aquela noite, mudar um pouco o contexto da história, eu tenho muito medo disso daí nas mãos do Eric Wallace. Só que essa notícia não deixa de ser uma coisa bacana demais, porque eu acho que eu não falo só por mim. Se você é fã de The Flash há pouco tempo eu quero dizer o quê? 2018, 2019... 2020 e 2021, comparado com 2014, 2015, 2016 e 2017, que são os 4 anos primários. Se vocês começaram a assistir a série de 2018 pra cá, talvez essa luta não seja tão importante pra vocês. Ou pode ser, não sei. Diferente das pessoas que acompanham a série desde 2014, 2015, 2016, 2017, são loucas, fascinadas pra ver essa luta, essa batalha final entre o Flash e o Flash Reverso naquela noite. Só que quais são as circunstâncias que a gente precisaria pra voltar, pra ter essa batalha final, pra ter aquele arco final que originaria tudo? Traje de couro, que eu acho difícil de voltar. Matt Larison em vez de Tom Cavanhaque, o que com essa notícia é muito difícil de acontecer. Uma outra crise no futuro, que não seria das Infinitas Terras, porque já foi talvez a crise final, mas aí teriam que fazer uma adaptação totalmente diferente dos quadrinhos. Teria que se passar em 2024, o que nós não sabemos se a série vai chegar até lá ou não. Teria que sim ter o drama, o peso, o risco de morte, o risco de se perder. Entendeu? De perder a luta e morrer. Teria que ter isso. É um pouco difícil pelo caminho como a série tá indo agora, eles conseguirem fazer uma coisa fiel àquela luta que nós tivemos na primeira temporada. Porém, não é impossível, né? Mas é como eu te falei, a produção da série tem que querer. E em relação a Greg Berlanti e Eric Wallace, nenhum dos dois é meu favorito, tá? O showrunner que eu mais gostei, infelizmente, foi o das 2 primeiras temporadas. Ele foi um showrunner que sabia o que tava fazendo no roteiro. Entre Eric Wallace e Greg Berlanti tocarem nesse roteiro, nessa cena final, nesse arco final da luta, eu prefiro sim o Greg Berlanti, por mais que ele também não seja nenhuma flor que se cheire pra fazer roteiro da série. Então, se a gente tiver o Greg Berlanti com o Tom fazendo isso, eu acho que seria bacana. Mas é como eu falei pra vocês, falta situações pra ficar igual. Porque aquela luta não teria sentido se fosse sem o traje de couro, porque, poxa, mudaria completamente o estilo da cena, entendeu? Fazer o Flash Reverso continuar com o traje de couro, porque eu tenho certeza que eles não vão mudar o traje do Flash Reverso mais. Flash Reverso com traje de couro, Flash com traje de pano, eu acho estranho. E o mais importante de tudo, o que aconteceria depois que o Flash original, que pelo visto seria finalmente o nosso Flash atual, o nosso Barry, né? Então ele agora seria esse Flash original, que quebraria a janela, que lutaria lá com o Flash Reverso e que salvaria ele mesmo. E aí o que acontece? Depois que ele deixa o garoto a 2 quadras de distância e ele desaparece, ele não volta pro futuro, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, ele não volta. Mostrariam finalmente o que aconteceria com ele? Será que
Ele ficaria preso no passado também? O que aconteceria, né? Ele não iria morrer, tipo, ser apagado da existência como um paradoxo? Eu acho que não, porque não tem sentido da Flash acabar desse jeito. Porque eu acho que o Flash original, o original, tá? Não o atual, seria muito esperto pra isso acontecer. Agora, o atual não sei, né? Só que assim, na minha opinião, mesmo que a série não esteja agradando a todo mundo, esteja com uma audiência mais baixa, esteja decaindo, até as críticas dos Estados Unidos também não tão agradáveis pra cima da série, eu acho que fazer o Flash morrer, ser desintegrado pelo paradoxo, enfim, ele não voltar mesmo, não vai agradar os fãs. Eu acho que eles não vão fazer isso. O que eu acho que pode acontecer é o Flash, depois que ele lutar lá, sumido no passado, ele ficar preso na força de aceleração, ele ir para a força de aceleração e acontecer alguma coisa lá dentro que depois ele consiga voltar para o tempo dele. Se eles quebrarem o paradoxo, a gente finalmente já descobriu o que aconteceu com ele, para onde ele foi e se ele vai retornar para o futuro. Mas é isso, gente. Basicamente a notícia é que tem possibilidade sim de ter esse arco final, de ter essa luta final. Eu acho que para quem é fã de The Flash nesses últimos 7 anos, ter a luta do Jornal do Futuro, ver finalmente essa batalha do Jornal do Futuro que a gente viu o Flash original numa luta contra o Flash Reverso, é algo que os fãs realmente querem ver, é algo que os fãs realmente merecem, é aquele fanservice que a gente merece ter no final dessa série. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários a sua opinião. Você acha que é possível, não acha? Gostaria que mudasse algumas coisas na cena? Gostaria que voltasse até os trajes, a luta, tudo, que fosse de acordo com como foi antes? Me deixa aí nos comentários a sua opinião que eu vou adorar ler, tá bom? É isso, pessoal. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Muito obrigado de coração a todos que assistiram até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.